Bom dia, galerinha, tudo bem? Na aula passada eu pedi que vocês fizessem as atividades sobre a nomenclatura de álcoois. Lembrando que todas as atividades que eu passo para vocês valem nota. E hoje eu vim para corrigir essas atividades. Um fato importante que eu coloquei lá na apresentação. Toda vez que a gente fala de álcool é uma nova função orgânica que a gente está vendo, em que um composto ele sempre vai ter um carbono ligado com OH. Esse OH a gente sempre vai chamar daqui para frente de hidroxila. E eu tenho que reconhecer na minha estrutura se eu tenho um carbono e que esse carbono está sendo ligado de forma simples, né? Ligações simples com outros carbonos. Eu vou colocar aqui um R porque eu posso ter uma cadeia bem grande. E esse mesmo carbono se ligando a OH, a hidroxila. Toda vez que eu tiver essa estrutura na minha cadeia, não importa a quantidade de carbonos, de 1 até infinito, se eu tiver um carbono ligado com hidroxila e esse carbono estiver fazendo ligações simples ou com carbonos ou com hidrogênios, eu chamo essa função de álcool. O álcool que a gente conhece no nosso dia a dia, o álcool etílico, é um composto que tem a estrutura com hidroxilas. Não é um único, como a gente vai ver hoje. Sempre quando eu for dar nomes para esses compostos, eu tenho que me ligar. A regra é igual à de hidrocarbonetos. Se tiver ramificação, a primeira parte do nome vai vir essa ramificação e o nome vai ser dividido em 3 partes. O prefixo, que vai ter a quantidade de carbonos, com aqueles radicais, met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, none e dec, para a quantidade de carbonos que eu tenho na minha cadeia. O meio do meu nome vai estar relacionado com a ligação entre os carbonos. Então, se eu tenho só ligações simples, se eu tenho ligações duplas, se eu tenho ligações triplas, in. E se eu tenho essa função álcool no meu nome, no meu composto, meu nome vai sempre terminar em ol. Por isso que o álcool que a gente está utilizando hoje em dia para fazer uma proteção, quebrar a membrana lipoproteica dos vírus, né, do coronavírus, do Covid-19, ele é rompido por causa do etanol. Et, 2 carbonos, só ligações simples, e ol, que termina em ol porque tem uma hidroxila. Tudo bem? Uma coisa importante que a gente tem que agora relacionar em todos os nomes, todos os compostos que formos fazer, é em relação à prioridade. Como assim a prioridade? Eu vou ter que verificar no meu composto, se eu tiver mais de 2 carbonos no meu composto, eu vou ter que verificar se ele tem a função orgânica álcool ou qualquer outra função, se ele tem insaturação, ligações duplas ou triplas entre os carbonos, e se ele tem ramificação. Sempre eu vou começar a enumerar a minha cadeia sempre mais próximo do carbono que tiver a função. Essa é a regra geral, ele é prioritário. Se não houver função, eu vou para o segundo caso. Vou começar a enumerar a minha cadeia a partir da minha insaturação, como a gente viu lá nos hidrocarbonetos. E se, por acaso, só tem ramificação, então ele é a terceira prioridade. Então, se eu tiver no meu composto a função OH, aqui no caso nosso álcool, eu vou começar a enumerar os meus carbonos a partir da proximidade desse meu carbono com a hidroxila, com OH. Aqui no caso, a gente só tem um carbono, não faz sentido falar isso, mas, por exemplo, se eu tenho 2 carbonos ou mais, eu vou começar a enumerar a minha cadeia a partir de qual carbono? A partir daquele mais próximo da minha função. Então, esse é meu carbono 1 e esse é meu carbono 2. Tudo bem? Então, só pra gente entender, se eu tiver função, ele vai ser minha prioridade.
Se não tiver função, eu passo para a segunda prioridade, que é a insaturação. E por último, a ramificação. Vou dar alguns exemplos disso. Aqui, só para a gente fixar a nomenclatura. Primeira coisa. Quantos carbonos eu tenho aqui nessa minha estrutura? Eu só tenho um carbono. Coitado, sofrido. Não tenho ramificação, então eu vou ignorar. Eu vou para dar o nome a esse meu composto. O prefixo para um carbono, met. Como eu tenho só um carbono e ligações com hidrogênios e com hidroxila, não tenho ligações entre carbonos, o meu infixo vai ser an. E meu carbono aqui, como é o único, eu não preciso nem colocar, mas vou colocar para ficar bem redundante mesmo, para vocês entenderem. Porque ele está no carbono 1, e ol. Sempre eu vou ter que indicar aonde que está a minha hidroxila, em qual carbono que ele está ligado, essa minha hidroxila está ligada. Metão 1-ol, ou como a gente conhece o álcool de carros de corrida, o metanol. Tudo bem? Bem tóxico pra gente, inclusive. Met para um carbono, porque aqui no caso eu só tenho um carbono, não tenho ligações entre eles, e ol, porque é da minha função. Nesse segundo exemplo, eu tenho essa minha estrutura que eu tenho 2 carbonos. Aqui eu não tenho ramificação, só tenho hidrogênio. Hidrogênio nunca é ramificação, mas eu tenho a minha hidroxila aqui. Tem a minha hidroxila, a minha função é prioridade. Então, meu carbono 1 vai ser o mais próximo dessa minha hidroxila e depois o outro carbono. Não tenho ramificação, então eu vou ignorar essa primeira parte. Carbono, 2 carbonos, met, et. Aqui eu vou ter que indicar as minhas ligações entre carbonos. Só tem uma ligação simples, então, etan. Se eu começar por esse composto, ou se eu inverter esse composto e virar ao contrário, e eu começasse com carbono 1 aqui, por exemplo, a minha hidroxila vai estar sempre no carbono 1, que é o de menor prioridade. Então, etan 1-ol, para ficar bem redundante, e o que a gente conhece no nosso dia a dia, etanol, o álcool de posto, o álcool que a gente está usando para nos precavermos do vírus. Tudo bem? Não peguei todos os exemplos que tá lá naquela lista, mas eu quero que vocês entendam. Esse terceiro exemplo aqui, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Não tenho ramificação, então eu vou ignorar essa parte. E um dos carbonos está ligado com OH. Carbono, ligações simples, OH. A minha função é álcool. Ok? Vou começar a enumerar a partir do carbono mais próximo dessa hidroxila. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Prefixo para 3 carbonos, met, et, prop. Só tenho ligações simples entre esses carbonos, só um tracinho entre eles, propan. Minha hidroxila está ligado ao carbono 1, propan, 1-ol. Ok? Não posso, na nomenclatura antiga, esse 1 podia vir aqui pra frente. Hoje em dia não é mais aceito, o nome fica meio estranho assim mesmo, o propan 1-ol. Tudo bem? Por que que é importante eu colocar o número onde está a minha hidroxila? Porque eu vou entender como que é a minha estrutura. Esse composto aqui tem 3 carbonos, esse composto aqui de baixo também tem 3 carbonos. O que que tá mudando de um para outro? É a posição aonde está a minha hidroxila. Onde eu vou começar a enumerar? A partir dela? Não. Da extremidade mais próxima a ela. Aqui no caso, tanto faz se eu começar daqui para lá ou daqui de cá para lá, ok? Eu tenho 3 carbonos, sempre a minha hidroxila vai estar ligada no carbono segundo, no carbono secundário. Tudo bem? Não tenho ramificação nessa estrutura, só tenho a minha função, meu OH.
carbono, tenho 3 carbonos, met, et, prop. Só tenho ligações simples, propan. O que vai mudar do composto anterior para esse é a posição da hidroxila. Propan 2-ol. Professor, é o mesmo nome? Não, não é o mesmo nome, não é o mesmo composto, inclusive. Se eu mudei a nomenclatura desse meu álcool, já é outra estrutura, já é outro composto. Por mais que a gente ache que é a mesma coisa, porque só porque tem 3 carbonos, não significa que isso aconteça. Tudo bem? Por que isso é importante? Por que a nomenclatura é importante? Como eu falei na aula do lado no Instagram e no Google Meet, Google Meet, sei lá como se pronuncia isso, para a nomenclatura de compostos orgânicos, a gente vai se fixar a hidrocarbonetos, todos aqueles que têm carbono e hidrogênio apenas, e os álcoois. Isso é muito cobrado de vocês em provas de vestibular e provas do PAS, por isso que estou passando. A partir dos álcoois, vocês vão ver que a gente não vai focar tanto para nomenclatura, é mais para reconhecimento das funções. Mas vamos lá, continuando. Mesmo esquema. Vou observar na minha estrutura o que ela tem. Eu tenho uma sequência de carbonos aqui, ok? E eu tenho o meu OH aqui na minha estrutura. Meu carbono fazendo só ligações simples com os outros carbonos. OH. Tem um álcool aqui. Aí eu vou observar a minha estrutura, se tem ramificação. Lembrando que função sempre é prioridade. Como que eu vou começar a contar? A partir da extremidade mais próxima dessa minha função. Se eu começar a contar a partir daqui, a minha função vai estar no carbono 4. Se eu começar a contar a partir daqui, 1, 2, ela vai estar mais próxima dessa extremidade. É visível, mas a gente tem que testar também. Então, eu vou começar a enumerar a minha cadeia a partir dessa proximidade. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Não tenho ramificação, eu já vou para o nome. Prefixo para 5 carbonos, met, et, prop, but, pent. Só tenho ligações simples entre os carbonos. Pent, an. Minha hidroxila tá em qual carbono? No carbono 2. Pentan 2, ol. Sempre foque aonde tá a minha hidroxila, aqui no caso. Tudo bem? Eu tenho só uma hidroxila aqui. Mas e por acaso, se eu tiver no meu composto 2 hidroxilas em carbonos diferentes? Pode ter em carbonos iguais também, mas a gente tem que representar todas as hidroxilas. Como assim, professora? Nesse composto aqui eu tenho 2 carbonos. Eles estão fazendo ligações simples entre eles. E eu tenho hidroxila, uma de cada lado. Então, eu tenho 2 hidroxilas, seriam um diálcool. Tudo bem? Não tenho ramificação, graças a Deus, mas eu tenho função. Aqui eu só tenho 2 carbonos, né? Não preciso nem enumerar, porque tenho hidroxilas nos 2 carbonos, mas só por desencargo. Prefixo para 2 carbonos, et. Tenho só ligações simples entre os carbonos, an. Etan. Tenho que representar aonde tá as minhas hidroxilas, no carbono 1 e no carbono 2. Tudo bem? Então, em carbonos separados. Mas eu tenho 2 hidroxilas, então, etan, tananã, tananã, diol. Representa onde tá minhas hidroxilas e eu digo que tem 2 hidroxilas. Tudo bem? Et, porque eu tenho 2 carbonos, an, porque eu tenho só ligações simples entre eles, 1 e 2, aonde estão essas hidroxilas, diol. Esse outro composto aqui embaixo, eu tenho uma estrutura em que eu tenho carbono ligado com OH, então eu tenho
OH aqui, tenho OH aqui e tenho OH aqui. Tenho quantos carbonos nessa minha cadeia? Tenho 3 carbonos, fazendo ligações simples entre eles. Não tenho ramificação, aqui no caso só tenho a função. Carbono ligado ao OH e ligado entre eles de forma simples. Então, a função álcool. Tenho 3 carbonos, prefixo para 3 carbonos, met, et, prop. Ligações simples entre eles, an. Aqui, no caso, eu preciso representar onde estão essas hidroxilas. Tá no carbono, né? Aqui, então, em todas, então, eu vou representar e numerar só para desencargo. Propan, 1,2,3. Quantas hidroxilas eu tenho? 3. Triol. Propan, 1,2,3, triol. Professora, é assim mesmo esse nome bizarro? Sim. O nome comercial disso daqui... Tudo bem? Glicerina ou glicerol. É um poliálcool, tem mais de 2 hidroxilas, né? Tem 3 hidroxilas. Acima de 3 hidroxilas a gente chama de um poliálcool, um triol. Tudo bem? Triol. Tá tranquilo, né? Só tenho funções, ligações simples aqui nesses exemplos. Mas aí, vamos complicar um pouquinho mais essa história. Percebam essa estrutura aqui. Eu tenho 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos. Esse aqui tá de fora. Lembrando que na nomenclatura, o que eu tenho que focar primeiro? Aonde tá o meu carbono ligado à minha função. Função é maior que insaturação, que é maior que ramificação. Vou começar a enumerar a minha cadeia a partir do carbono mais próximo da minha função. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Tenho 3 carbonos. Professora, esse daqui ficou de fora? Sim, porque ele é a nossa ramificação. Não tem como eu fazer uma sequência de carbonos em que eu consiga contar o meu carbono que está ligado à minha função e um carbono que esteja ligado a todos os outros. Se eu escolher essa sequência, por exemplo, esse carbono ficaria de fora. Então, algum dessas extremidades ficaria de fora. É a nossa ramificação. Na minha sequência de carbonos, sequência linear aqui no caso, esse daqui não, ele vai contar como ramificação. Então, eu tenho uma função e eu tenho uma ramificação. Falei para vocês que função é maior que ramificação, então eu dou prioridade a ela. Para que tudo isso, professora? Porque a gente vai começar a enumerar a partir do carbono mais próximo da minha função. Tenho 3 carbonos na minha sequência, met, et, prop. Sempre comecem a contar, a dar nome para minha cadeia a partir da minha cadeia principal. Deixa a ramificação para a gente colocar aqui na frente, por último. Tenho 3 carbonos, ligações simples entre esses carbonos. Propan, aonde está a minha função, perdão. Propan, 1, ol. Na minha sequência, coloquei todo mundo. O que ficou faltando? A ramificação. Qual carbono que ela está? No carbono 2. 2. Essa minha ramificação, ela tem só um carbono, CH3 aqui, o carbono que importa pra gente, ok? Esse carbono, quando eu tenho só um, eu levo em consideração um prefixo terminado em -io. Para um carbono é met, -io sempre vai referenciar a ramificação. Então, tá em qual carbono? 2, metil, propan,
Ó. Esse é o nome desse composto. Ok? E mais um composto pra gente fechar aqui no ciclo. Tem mais exercícios, mas esses aqui são os pontos chaves para vocês entenderem. Tenho esse meu composto em que eu tenho 3 carbonos. Um carbono tá ligado com OH, então eu tenho minha função álcool aqui. Mas eu tenho um carbono aqui na história fazendo ligação dupla com outro carbono, né? E esse terceiro carbono aqui. Falei para vocês qual que é a prioridade. Função é maior que insaturação, que é maior que ramificação. Minha função ganha, então eu vou começar a enumerar minha cadeia próxima dessa função. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Como que vai ser o nome desse composto? Eu tenho 3 carbonos apenas, não tenho ramificação. Met, et, prop, para o prefixo. Tenho ligações dupla aqui na história? Tenho. Vou pegar o quê? O menor número. Propan, 2, em. Aonde que tá a hidroxila? 1, ó. Sempre essa sequência. Quantidade de carbonos, ligação, se eu tiver ligações duplas, eu tenho que evidenciar onde está a minha ligação dupla, tá no carbono 2, e evidenciar onde está a minha função, no carbono 1. Espero que tenha sanado as dúvidas. Não esqueçam de enviar a atividade.